a questão da invasão holandesa, que os holandeses vieram para cá, libertaram o Nordeste da opressão portuguesa, trouxeram civilização, arte, progresso, várias reformas para Recife, que o Brasil hoje seria muito melhor se fosse colonizado pelos holandeses. Essa é uma lenda. Quando eu era adolescente, eu acreditei muito nisso, né? E aí depois nós vamos estudar, as coisas não são bem assim, né? Era que a colonização holandesa, ela não foi feita diretamente pelas Províncias Unidas, como era o nome da época do que a gente chama hoje de Holanda, mas sim por duas companhias comerciais, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Orientais, a VOC, ocupou da exploração do Cabo da Boa Esperança em direção ao Índico e o Pacífico. E a WIC, Companhia das Índias Ocidentais, cuidava aqui do Atlântico, tanto da costa ocidental africana como da América inteira. Inclusive, foi eles que fundaram Nova York, né? Nova York não nasceu Nova York nem na mão dos ingleses, nasceu na mão da WIC, foi batizada como Nova Amsterdã, né? E também as colônias do Caribe pertenciam à WIC, a WIC, né? Companhia das Índias Ocidentais. Então, a WIC que invadiu o Brasil, né? Então, a WIC tentou Salvador, aí perdeu em Salvador, depois aí atacaram na região hoje que é Recife, e aí conquistaram, estabeleceram a capital onde é hoje Recife, e expandiram os domínios. No auge ficaram desde Sergipe até o extremo nordeste da Bahia, até divisa do Maranhão com o Piauí, ou tentaram alguma coisa lá, mas dominaram bastante, uma área bem extensa aí do Brasil. E essa WIC era uma empresa eminentemente comercial. Tá na maior cara de pau, a contabilidade dela apontava atividade de filibustaria, pirataria. Ou seja, então, na contabilidade dizia o seguinte: nesse mês roubamos X navios dos espanhóis. Então, na cara dura, a contabilidade da WIC apontava os roubos que eles faziam. Então, era uma companhia meramente exploratória. Quando chegou no Brasil, eles roubaram um monte de engenhos que pertenciam a outros, conforme tratavam muito pior os africanos do que os portugueses, tratavam muito pior os índios, estabeleceram um regime de opressão contra quem vivia. Quem teve contato com os holandeses na época era submetido a imposto, era submetido a uma dupla justiça, o que valia para os brasileiros não valia para os holandeses. Então, é uma lenda que teve uma pacificação, que teve um progresso, né? Tanto é que os luso-brasileiros se organizaram numa revolta, e não foi só os brancos que lutaram contra, foram índios, né, liderados pelo Felipe Camarão, negros liderados pelo Henrique Dias, e aí teve os brancos, né? Falam que essa foi a síntese do nascimento do Brasil, a união dos três povos. A Guerra da Luz Divina retrata bem isso. Não, se diz o nascimento do exército, talvez o nascimento do Brasil. Eu não concordo com essa visão. Porque o Brasil já tinha nascido antes, né? Pode ter reforçado. É uma questão de interpretação. Óbvio que eu já ouvi essa tese, é muito difundida, mas eu não concordo com ela, não. Eu acho que já havia antes, isso aí só pode ter reforçado a ideia de unidade. É um simbolismo muito bonito, né? E como foi essa guerra? Já vi o Brasil antes, né? Então, acho que é meio sem sentido falar, foi lá que nasceu coisa do Brasil, fica uma coisa meio, eu acho meio forçada, meio romântica, assim. Mas, de qualquer forma, o fato de terem gente do povo lutando foi muito bonito. E o nome da guerra é Guerra da Luz Divina, esse é o nome certo. E não expulsão dos holandeses, nada. O nome certo é Guerra da Luz Divina, um nome belíssimo por uma guerra. E acho que é importante também comentar os massacres que os holandeses fizeram por aqui. Tem, lá na divisa no Rio Grande do Norte, teve o Cunhaú e o Uruaçu, né? Então teve os massacres, inclusive eles foram canonizados, o dia deles, acho que é 12 não é 12 de outubro, me deu um branco, acho que é outubro, né? Depois você pesquisar aí, velho. É os mártires do Brasil. Então o Jacó Rabi, que era funcionário da WIC e odiava o catolicismo, né? Tinha muitos judeus com os protestantes holandeses, né? Quando era feriado judaico, não abriu comércio
em Recife, a primeira sinagoga das Américas é de Recife. E o Jacó Rabi, ele odiava, né, o catolicismo, então simplesmente deu ordem para a tropa entrar dentro durante uma missa e matar todo mundo. Mateus Moreira teve o coração arrancado pelas costas. O padre André foi assassinado lá durante a missa. Então foram massacrados, né? Isso aí pouca gente comenta, né? E não pode continuar. O pessoal fica falando também, prova que os holandeses são bons porque desenvolveram, construíram ponte, casa. É óbvio que iam fazer isso. Né? Todo mundo que está no lugar tenta desenvolver uma coisa, vai querendo ponte, construindo casa, construções. Então eles dão exemplos ridículos para tentar provar que os holandeses favoreceram essas terras, né? E como foi a guerra em si? A guerra foi muito bonita, episódios de milagres, né, envolvendo Santo Antão, né? Aí a mais famosa foi a dos Guaranapes, aí os holandeses se renderam no campo da Taborda, né? Com a participação principalmente do Henrique Dias. O Henrique Dias foi enterrado com a maior honra do Estado português, né? Com a Ordem de Cristo, né? E como a Holanda conseguiu um país tão pequeno, menor que Portugal, virar um império, uma potência marítima em tão pouco tempo? Tem um historiador que define muito bem, roubando o dinheiro dos outros. Então, primeiro, historicamente, né, os judeus tinham sido expulsos da Península Ibérica e muitos deles foram morar na Holanda, né, levando o capital lá para lá, né? Aí teve uma aliança econômica entre os calvinistas, que era o ramo protestante que venceu ideologicamente na Holanda, com os judeus, né? Então eles tinham muito capital. Então eles contrataram 2 espiões dois espiões foram contratados. Esses espiões foram morar em Portugal, navegar com os portugueses e aprender como se navegava. Depois, quando eles aprenderam a navegar, eles partiram simplesmente para pirataria em alto mar. Se estima que eles tenham, em poucos anos, roubado 400 navios espanhóis. Então eles viviam de roubo. Eram 2 empresas de rapina, né? Por isso que eles enriqueceram. E eles eram calvinistas, né? Calvinistas. Boa parte eram calvinistas, né? A maioria era calvinista e também eram aliados com os judeus, né? Ótimo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.